E aí, turma, vamos revisar algumas funções oxigenadas. Funções orgânicas é um conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Essa semelhança é identificada nas formas através de um grupo funcional. Mas o que vem a ser grupo funcional? Grupo funcional é um átomo ou um grupo de átomos que é comum a todos os compostos da mesma função. Sendo assim, a função álcool, ela é caracterizada por apresentar a oxidrila, agrupamento oxigênio-hidrogênio, ligado diretamente a um carbono que apresenta apenas ligações simples, isto é, um carbono saturado. Exemplo, tá aí a partezinha branca dessa cadeia. É o carbono saturado que tem ligado diretamente nela a oxidrila. Então, esse composto pertence à função álcool. Outra função orgânica oxigenada é o ácido carboxílico. O grupo funcional é C, carbono, dupla ligação para o oxigênio, simples para uma oxidrila. Parecido com o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, nós temos o aldeído, que é carbono, dupla ligação para o oxigênio, simples para o hidrogênio. Outra função oxigenada muito importante, cetona, que apresenta carbonila, C-O, entre radicais orgânicos. O éster. Esta tem a carbonila ligada ao oxigênio como heteroátomo e a um radical orgânico. Fazendo um estudo sintetizado de cada uma delas. Função química, álcool. Nós já vimos. Tem a oxidrila ligado diretamente ao carbono saturado. Alguns exemplos estão aí para vocês observarem. Em todos eles, a oxidrila está ligada diretamente a um carbono saturado. Pode haver ligação dupla? Sim. Ligação tripla? Sim, desde que não seja no carbono em que a oxidrila está presente. Para os álcools, a nomenclatura, nós utilizamos o prefixo indicativo da quantidade de átomos de carbono, o intermediário an em in, que vai depender do tipo de ligação entre os carbonos, e a terminação O. Nesse composto eu tenho um átomo de carbono, prefixo para um átomo de carbono, met. Com só um átomo de carbono, a ligação dele é simples, an. Sendo um álcool, termino com OL, metanol é esse álcool. Segundo exemplo, dois átomos de carbonos, prefixo et. Ligação entre os carbonos, simples, intermediário an. Em se tratando de um álcool, nós vamos terminar com OL. Terceiro e quarto exemplo. Nesses dois exemplos, nós já vamos ter um pequeno detalhe. Primeiro, ambos são constituídos por 3 átomos de carbono. Então, nós colocamos o prefixo prop. Ambos apresentam entre os carbonos a ligação simples, an. Ambos são álcool, portanto, a gente vai colocar a terminação ol. Mas observe que no primeiro álcool, terceiro exemplo daí do slide, a oxidrila está no carbono 1 e no outro, no segundo carbono. Por que carbono 1? Por que carbono 2? Quando nós temos um álcool com 3 ou mais átomos de carbono, nós deveremos citar qual carbono da cadeia principal em que a oxidrila está. E a numeração deve ser iniciada pela extremidade mais próxima do carbono da oxidrila. Então, no primeiro álcool, nós teremos da direita para a esquerda, e no outro, tanto faz. Então, vamos citar. Nós temos, no primeiro, a oxidrila no carbono 1. Então, nós vamos colocar 1-ol. No segundo, a oxidrila no carbono 2. 2-ol.
cadeia ramificada. Deveremos destacar a cadeia principal e os radicais presentes nela. Numerando a cadeia principal, partindo da extremidade mais próxima do carbono da oxidrila. Na situação aí, nós vamos começar da direita para a esquerda. Temos o radical metil. Ele tem um átomo de carbono, terminação ioila, no terceiro carbono. Nossa cadeia principal tem 5 átomos de carbonos pela tabela Pente. Ligação entre os átomos de carbonos tem uma ligação dupla em, mas essa ligação dupla está entre os carbonos 3 e 4, ou seja, ela está após o terceiro carbono. E é um álcool, terminação ol, cuja oxidrila está no segundo carbono, 2-ol. Nome completo do álcool, 2-metil-pente-3-en-2-ol. Novamente composto com a cadeia ramificada. Destacamos a cadeia principal, maior sequência de átomos de carbonos que contenha o carbono do grupo funcional e o maior número de insaturações. Grupamentos que ficaram de fora são os radicais. Vamos numerar os carbonos da cadeia principal. Deve ser iniciada pela extremidade mais próxima do carbono que tem o grupo funcional. Radicais presentes, metil e etil. Escrevemos em ordem alfabética. O radical etil, ele está no carbono 4. Radical metil, ele aparece 2 vezes. Então, nós escrevemos uma única vez, precedido do prefixo di, que diz onde ele está, ou melhor, que ele está se repetindo 2 vezes. Citamos também qual o carbono da cadeia principal em que esses radicais estão. Esses números deverão ser escritos em ordem crescentes e separados por vírgula. Um dos radicais está no carbono 2 e o outro no carbono 5. 2,5-dimetil. Cadeia principal, 8 átomos de carbono, pela nossa tabela oct. Ele apresenta uma ligação dupla após o terceiro, 3-en. É um álcool, terminação ol, e essa oxidrila está no carbono 2, portanto 2-ol. Composto completo tem nome 4-etil, 2,5-dimetil, oct, 3-en, 2-ol. Escreva o nome dos seguintes álcools. Primeiro, temos a cadeia principal com 3 átomos de carbonos e um radical. Numero pela extremidade mais próxima do carbono do grupo funcional, da esquerda para a direita. Temos no segundo carbono o radical metil. A nossa cadeia principal tem 3 carbonos, prop, ligação simples an, e a nossa oxidrila, que caracteriza o álcool, está no carbono 1, portanto 1-ol. Segundo exemplo, temos a cadeia principal com 4 átomos de carbono, numerando também da esquerda para a direita, porque é a extremidade mais próxima do carbono do grupo funcional. No carbono de número 3, temos o radical metil. Cadeia principal apresenta 4 átomos de carbono, ut. Somente ligações simples entre os carbonos, e nossa oxidrila, que caracteriza o álcool, cuja terminação é ol, se encontra no segundo carbono, 2-ol. Outra função orgânica importante são os aldeídos, que são caracterizados por apresentar o grupo funcional C dupla, oxigênio, simples, hidrogênio. Para sua nomenclatura, usamos as mesmas regras usadas para os hidrocarbonetos e para os álcools, só que a terminação do aldeído é AL, al. 3 átomos de carbono, prop. Ligação simples entre os átomos de carbonos, an. Ele é um aldeído, terminação al. Observe que sempre o grupo funcional vai estar na extremidade,
Portanto, ele sempre será o carbono 1 e essa numeração fica desnecessária ser colocada. Temos um composto ramificado, cadeia principal, e, no caso, temos um radical, que é o radical metil, em qual carbono? No segundo. Cadeia principal, 3 carbonos, prop, ligação simples, aldeído, al. Existem compostos que apresentam mais de uma possibilidade para a cadeia principal, ou seja, uma maior sequência de átomos de carbonos. No caso desse exemplo, nós teremos cadeia principal com 5 átomos de carbono. Primeira hipótese, chegando no terceiro e baixando. A outra, na horizontal. Qual das duas é a cadeia principal que deveremos considerar? O primeiro. Por quê? Quando existir mais de uma possibilidade de cadeia principal, devemos levar em consideração aquela que tem maior número de radicais. Então, a primeira tem 2 radicais, ali embaixo um radical. Portanto, a cadeia principal desse aldeído é a de cima. Numeração. Começa no carbono do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos temos nessa cadeia. Escrevendo o nome, primeiro os radicais em ordem alfabética. No terceiro carbono, radical etil. No quarto carbono, radical metil. Cadeia principal, 5 átomos de carbonos. Olha a nossa tabela, pente. Tipo de ligação entre os carbonos, tem uma ligação dupla em. Essa ligação dupla se encontra após o segundo carbono. E o grupo funcional C-OH caracteriza os aldeídos, terminação al. Cadeia principal, na horizontal, temos 3 radicais, numerando a partir do carbono do grupo funcional. O radical metil apareceu 3 vezes, colocamos o nome dele uma única vez, precedido do prefixo tri, que representa a quantidade de vezes que ele se repetiu. Eles estão nos carbonos 2, 3 e 4 da cadeia principal. Escrevemos esses números separados por vírgulas e em ordem crescente. 2, 3, 4, trimetil. Cadeia principal, 5 carbonos, pente. Ligação entre os carbonos toda simples, an. E é um aldeído, terminação, al. Ácido carboxílico, grupo funcional, carbono, dupla ligação para o oxigênio, simples ligação para a oxidrila. Exemplos dos ácidos carboxílicos. Observe que em todos eles nós temos aí o C-O, simples OH. E a nomenclatura? Na sua nomenclatura, nós vamos iniciar com a palavra ácido. Em seguida, seguimos todas as regras vistas até agora, colocando a terminação oico. Cadeia tem 3 átomos de carbono, nós colocamos prop. Ligação simples entre os carbonos, an. Como é um ácido carboxílico, nós vamos utilizar a terminação oico. Ácido propanoico. Cadeia ramificada. Cadeia principal, maior sequência de átomos de carbonos que apresente o grupo funcional. Numero a partir do carbono do grupo funcional. Radical presente, metil, no segundo carbono. Número de carbonos da cadeia principal, 4, but. Tipo de ligação simples, an. E, por ser um ácido carboxílico, vou concluir com oico. Mais outro exemplo, cadeia principal
essa que se encontrou na horizontal. Temos, no caso desse composto, 4 radicais, por onde começamos a numerar os carbonos da cadeia principal a partir do carbono do grupo funcional. Radicais escritos em ordem alfabética. No segundo carbono, radical etil, no quarto carbono, radical fenil. Observe que o radical metil se repete 2 vezes, dimetil, uma delas no terceiro carbono, a outra no quarto carbono. Cadeia principal, 5 carbonos, pente, uma ligação dupla após o terceiro, 3-en, e se tratando de um ácido, terminação oito. Função cetona apresenta a carbonila, só que entre radicais. Carbonila, C dupla O, carbono, carbono, em cada uma das outras duas ligações simples constituindo os radicais. Nas cetonas, nós utilizamos a terminação ona. Temos, no caso do composto, 4 átomos de carbono e um radical. A numeração deverá ser iniciada a partir da extremidade mais próxima do carbono do grupo funcional, da esquerda para a direita. Portanto, nós temos no terceiro carbono radical metil, cadeia principal, 4 carbonos buti, ligação simples an, e, por se tratar de uma cetona, ona. Havendo necessidade de numerar, sempre devemos colocar a partir da extremidade mais próxima do carbono do grupo funcional. No caso aí, qualquer extremidade vai dar esse carbono como sendo o terceiro. Quando isso ocorre, vamos observar a distância para o radical. Qualquer um dos dois radicais está no segundo carbono. Então, você, neste caso, pode numerar partindo de qualquer uma das duas extremidades. Temos o radical metil aparecendo 2 vezes, uma no segundo carbono, outra no quarto carbono. 2,4 de metil. Nossa cadeia principal tem 5 carbonos, observa a tabela, pente. Tipo de ligação entre os carbonos, simples, an. Em se tratando de uma cetona, colocamos ona. Mas observe que o grupamento funcional das cetonas, ele poderia aparecer aí no carbono 2. Portanto, deveremos preceder a terminação ona, o numeral 2, para dizer que a oxidrila se encontra no segundo carbono. Cadeia é normal, só que aí ela está com uma insaturação. Extremidade mais próxima do carbono do grupo funcional é aonde a gente deve iniciar a numeração, da direita para a esquerda. 5 átomos de carbonos, pente. Ligação entre os carbonos, tem uma dupla após o terceiro. Temos a terminação ona, porque se trata de uma cetona, e o grupo funcional é o segundo átomo de carbono, 2-ona.